Bom, bolota vai comigo. Eu sei que precisa ficar um cão vigiando as galinhas, mas assim como é crueldade colocar a cangalha na mula, porque ela já tem 20 anos, né? Para uma mula isso é muita coisa. É crueldade deixar a bolota aqui sozinha. Se o Pingo tivesse aqui, ela ficava. Mas Pingo roeu demais, desceu. E agora Pitoco não tá mais entre nós. Então deixa ela sozinha, um cachorro carente sozinho, né? É judiaira. Vou levar ela comigo. Deixa ela gosta de andar, ela gosta da minha companhia. Tadinha, né? Vai comigo. Bom cão. As coisas mudam, né? E a visão da gente sobre as coisas muda também. Mas não vamos falar sobre a bolota, né? E essa paisagem maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Não, nossa conversa vai ser sobre outra coisa. Um tiquinho que eu paro, ela para também e volta para ver se está tudo certo. Isso não é um cachorro, isso é uma mãe. Tadinha. Bom, a questão é a seguinte. Nós fizemos um videozinho, uma livezinha, logo ao amanhecer, comentando sobre essencialmente 3 coisas. Primeiro, o equívoco de achar que canalhas não estão falando sério, né? Isso ajudou muito o Adolf, o Benito, o Francisco, o Antônio, o Jair. Eu não sei qual que é o nome do Milei, né? A ascenderem ao poder. O fato é que muita gente não levou eles a sério. Seja porque não acreditava que alguém então pudesse ser eleito, seja porque cria que as ideias estúpidas deles não seriam efetivadas. Muita gente pagou com a vida pelo equívoco. Muita gente pagou com a vida, certo? Pelo equívoco de acreditar que eles não estavam falando sério e que, caso eleitos, eles não fossem fazer o que eles fizeram que fariam. Ah, meu Deus do céu. Então, foi um erro. É só a bolota implicando com quero-quero. Normal. A gente não levar fascínoras a sério. E isso vale, evidentemente, também pro Bibi e pro Doni, né? É um erro grande não achar que eles estão falando sério. Eles estão. Bibi só não fez o que ele prometeu fazer até agora porque não teve condições. Que o exército israelense é fraco, é débil, né? Formado por estrangeiros sem experiência. Essencialmente comandado por cara, major de 26 anos, fala sério. Enfim, mas se ele pudesse, ele teria feito. E aí nós temos o caso do Doni Trump, não Darko, que também tem umas ideias bastante cretinas e está cercado por gente que consegue ser pior. Se ele vai conseguir ou não, vai depender mais das condições objetivas dos Estados Unidos, que estão, tipo, bem ruinzinhas, né? E bem ruinzinhas. Os Estados Unidos estão quase em petição de miséria. Então não creio que ele vai conseguir. Mas isso é muito diferente de acreditar que ele não vai tentar. Ele vai. Ele vai sim. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Temos que levar isso em consideração. Certo? Nenhuma análise séria pode partir do pressuposto que ele não vai tentar cumprir o que prometeu. Certo? Objetivamente ele vai tentar. Mesmo que, vamos repetir, dele tentar a ele conseguir, existe uma distância enorme. Correto? Ok.
Tem um segundo ponto, nós vamos falar logo depois que nós passamos pela porteira. Olha lá, o bolota esperando começar a andar. Aí ela não sabe se nós vai passear ou se nós vai descer, viu? Ela titubeia, o que é sábio. Espera para que direção eu vou, depois ela segue. Mas voltando, a outra questão é, se o Trump ameaçar cumprir o que ele está prometendo, qual deve ser a reação da Rússia e da China? Nossa tese, cara, que tanta abelha, eu fico impressionado. Você quase não vê folha. Elas praticamente estão só no braquiária. Olha lá, cara, no seu jardim. Mas o barulho você ouve de longe, como se você estivesse andando no meio do enxame. Engraçado, esse tempo todo aqui eu nunca fui picado. São abelhas muito mansas. Eu acho que tem mais DNA de abelha europeia do que de africana. Porque elas de fato são muito mansas, sabe? Nós já mostramos uma outra cruz na estrada, que fica perto daqui inclusive, em que um infeliz cidadão foi morto por abelhas. Mas ele deu azar. Deu azar. Ele estava trabalhando com uma mula, era um trabalhador, gente. Oh, meu Deus. Estava trabalhando com a mula dele. E a mula inadvertidamente derrubou uma caixa de abelha. E as abelhas foram para cima dele e da mula. Consta que a mula conseguiu fugir. Ele não. Né? Infelizmente. Mas foi um episódio realmente muito isolado. Embora muita gente que cria abelha, não é o tipo de acidente que costuma ocorrer. Como eu disse, as abelhas são mansas aqui. Mas a gente até pretende criar umas abelhas, mas vai ser do tipo Meliponácea, nativa sem ferrão, porque a expectativa é que a gente faça vivências, que pessoas venham para cá. Então, dentre essas pessoas, fatalmente vai ter gente alérgica. Então, não vale a pena arriscar a vida dessas pessoas por tão pouco, não. Certo, não vale mesmo. Então, nós vamos criar abelhas sem ferrão. Não correr nenhum risco desnecessário. Parou de chover faz um punhado de dia. E mesmo assim ainda tem lama. Deixa eu só ultrapassar isso aqui. Pronto. Como nós estávamos dizendo, o que a Federação e a República Popular da China também devem fazer em caso dos Estados Unidos ou um proxy dos Estados Unidos, Israel, Europa, fazerem algumas das besteiras que estão dizendo que farão. Cara, a minha posição é de que a resposta de dissuasão, a resposta dissuasiva deve ser nuclear. Em duas fases. Primeiro, um teste nuclear, de preferência numa bomba de hidrogênio, perto da fronteira com a Europa. O arquipélago de Nova Zélia me parece um ótimo lugar para isso. Uma bomba de hidrogênio bem poderosa, uns 40, 50 megatons. Um teste que mostre de maneira clara que a Federação não está brincando, que a arma nuclear não é bobagem. Porque o Ocidente, a liderança ocidental, parece realmente convicta de que a Federação não seria capaz de usar uma. Então, essa segurança que eles têm é que os torna perigosos
Sabe, é igual esse pessoal que usa a internet para disseminar ódio, fake news, cometer crimes. Eles se sentem protegidos atrás das telas. É preciso que o medo troque de lado. O medo volta a estar do lado deles, não do nosso. Então, eu creio que um bom teste nuclear de uma bomba de hidrogênio bem poderosa poderia ser uma ótima ferramenta educativa. De verdade, acho que ela pode ser uma ótima ferramenta educativa que a Rússia devia usar para não ter que retaliar. E num segundo momento, o último, antes de realmente você usar o mesmo artefato contra uma localidade povoada do hemisfério ocidental, eu creio que os Estados Unidos deveriam, ou mais precisamente o Reino Unido. O Reino Unido deveria receber a visita do Sr. Oreshnik, certo? Mas não uma visitinha qualquer num campo onde ovelhas pastam, não. A entrada do túnel do Canal da Mancha em Dover, para reduzir o que resta da economia britânica a ruínas, para que a Grã-Bretanha saiba, sinta o que pode acontecer. E aí a Escócia, a Irlanda do Norte, Gales, finalmente tomem o rumo deles, né? Se separem daquilo. Então, os efeitos de um Oreshnik, de carga inerte, não precisa ter carga não, carga inerte, na entrada do túnel do Canal da Mancha em Dover, seriam muito pedagógicos. Não só para o Reino Unido, como para todo o continente europeu e também para os Estados Unidos. Certo? Talvez até a Rússia, como quem não quer nada, trocasse as ideias com a Dinamarca. Pessoal, nós vamos fazer um testezinho aqui numa ilha, pode ser Disco, ilha de Disco, DISKO, veja onde ela fica. Só para mostrar que eles têm mísseis capazes de atingir qualquer ponto. Quem atinge Disco, atinge Washington. Então, é o uso de ferramentas pedagógicas mais intensivas, né? Aprender pela prática. Exercitar o sistema Paulo Freire, que funciona, que é uma beleza. Porque se a Federação Russa não fizer isso, eu acredito, claro, posso estar errado, que o Ocidente não vai levar nem ela nem a China a sério. O Ocidente não conhece respeito, não conhece honra. O Ocidente só conhece medo. É a única linguagem que eles entendem. É medo. Eles entendem educação, humanidade, complacência, paciência, como covardia. Infelizmente, o hemisfério ocidental é dominado por pessoas que pensam assim. E a gente não vai mudar o pensamento deles. Certo? Tem que fazer aquilo que João Cabral de Melo Neto intuiu. Fazer a educação pela pedra. É isso. Se queres paz, não só te preparas para a guerra, como mostra que está preparado. Que não adianta só se preparar. Se você quer realmente a paz, você tem que mostrar de maneira clara, incisiva, que você está preparado para ela e que você não a teme. Aí sim você vai ter a paz.
Que o Ocidente, cara, esse baile dos vampiros que já dura 600 anos, não vai aprender, não vai entender de outra forma. Só assim. Infelizmente. Até gostaria de trocar umas palavras afetuosas, de esperança e amor, de que sim, é possível, mas não é. Não é. Eles são insidiosos, eles não têm respeito nenhum pela própria população. O fato de que só agora, no escândalo Zeid, entre Armênia, Geórgia, Ucrânia e os próprios Estados Unidos, já tenham se revelado 200 bilhões de dólares em gastos do contribuinte americano para financiar mídia, entre aspas, independente, artista de Hollywood, estúdio, grupos LGBTQ, racialistas, universidades israelenses. Esse é um dinheiro que faz falta para a população americana. Está sendo gasto para financiar a pauta dos Estados Unidos, principalmente do Partido Democrata, mas dos Estados Unidos. Então o fato de eles tirarem da boca do próprio povo para alimentar faixa e golpista de outras nações, sem o menor escrúpulo, prova que essa gente nem gente é. E que você não negocia com eles como negocia com uma senhorinha razoável. Não. Você negocia com eles como você negocia com um velho maluco. Ou com um jovem empolgado. Tem que ser pela brutalidade. Que é a única linguagem que eles entendem. Eles entendem outra. No caso do hemisfério ocidental, você precisa que a resposta seja sim. A violência não é a resposta. A violência é a pergunta para que a resposta seja sim. E não estou criticando o camarada Vladimir, mas em algum momento, e ele inclusive já demonstrou isso, o bichinho da realpolitik precisa picá-lo para que ele entenda o que está acontecendo no mundo e o que ele precisa fazer. Na verdade ele já entendeu, ele é inteligente. Ele precisa aceitar que o que ele precisa fazer é, na verdade, a única opção que ele de fato tem. Se ele quer que as coisas sejam diferentes. Porque se ele não fizer isso, as coisas serão como o Donald Trump, não o Pato, e como o Bibi estão querendo que seja. E esse é certamente o pior dos mundos. É sobre isso. E nós vamos continuar nossa descida. Até mais.